Quando a gente está falando de alienação parental, da prova da alienação parental, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que, mas isso não prova alienação parental. E o que acontece? Quando você vai discutir essa questão processualmente, a lei não exige que você prove a alienação parental, mas é necessário que você apresente indícios de que está ocorrendo alienação parental, de que tem alguma coisa errada ali naquela relação. Na relação com o filho, com os filhos e com o ex-cônjuge, com o ex-companheiro. E aí, dito isso, entra a questão da prova das mensagens de WhatsApp e das gravações de chamadas como uma forma de você demonstrar esses indícios. Então, uma vez que você tenha uma conversa suspeita, você pode juntar essa conversa ao processo para indicar para o juiz, e aí, obviamente, você precisa contextualizar, né, explicar para o juiz, olha, essa conversa aqui aconteceu por isso, por isso, por isso, foi nessa situação, e você contextualiza para que você faça com que o juiz, para que seja possível que o juiz conclua que aquilo que está ali, que você está mostrando, é um indício da prática de alienação parental, e a partir disso, ele vai adotar alguma medida, seja alguma medida já específica em relação àquele ato, por exemplo, declarando a ocorrência da alienação parental, ou advertindo, que é mais comum, né, advertindo o outro em relação a essa prática, ou então determinando a realização de perícia para que a questão seja melhor investigada. Muito bem. Dito isso, uma outra questão que vem aí em relação a essa prova, seja o print, seja a gravação da chamada, é se o print simples, se essa gravação simples, vai ter valor ou se é necessário fazer o que se chama um documento denominado de ata notarial. Esse documento, se você não ouviu falar, é um documento que é produzido pelo cartório. Você precisa ir até o cartório para que eles façam esse documento. Não é um documento barato e por isso a pergunta é frequente, porque muitas vezes os advogados indicam que a parte faça a ata notarial daquela prova. E aí, o que eu posso dizer em relação a isso é o seguinte: no geral, as provas, sejam os prints, sejam as gravações, elas podem ser juntadas de maneira simples do processo. Então, você pega todos os prints das conversas. E aí, quanto a isso, o ideal é que você junte o print da conversa e não porque às vezes acontece da pessoa exportar a conversa do WhatsApp ou do Messenger, por exemplo, e aí fica uma conversa longa num documento de texto, como se fosse um Word. Isso é ruim com o entendimento da questão e é ruim e perde um pouco do valor da prova, né? Porque às vezes é mais fácil fica melhor documentado o print do aplicativo. Você pode, por exemplo, apagar o nome da pessoa da sua agenda do celular para que apareça o número do telefone dela ali na parte de cima, e aí também cuidar para que apareça a data daquela conversa, né? Data, dia e horário. Enfim, precisa tomar alguns cuidados. Mas voltando, em relação ao print, né? Então, você pode pegar aquele print simples ou aquela gravação simples e juntar ao processo e aquilo vai ter valor de prova. Qual que é a questão em relação ao print e à gravação, quando você não registra uma ata notarial? É que se, por exemplo, a outra parte impugna dizendo que aquele documento é falso ou que aquilo não aconteceu exatamente daquela maneira, é possível pedir a realização de perícia, né? E aí a perícia vai ser realizada no aparelho do qual saiu aquela mensagem de onde foi feita aquela gravação. E aí, às vezes, acontece da parte ter perdido o aparelho, foi roubado, enfim, aconteceu alguma coisa assim, e aí ela não tem mais aquela prova. Por isso, é importante registrar a ata notarial, e aí eu recomendo, eu sempre explico dessa forma, recomendo dessa forma para os meus clientes, que quando a gente estiver falando de uma prova importante, de uma prova que tenha potencial de decidir não, mas que seja efetivamente importante para o rumo daquele processo. Por exemplo, numa situação em que o pai é acusado de violência, um homem é acusado de violência contra uma mulher, e aí no final das contas ele conversando com essa mulher por telefone, ele consegue que ela acaba deixando escapar que na verdade ela fez o registro daquela ocorrência com o objetivo de prejudicá-lo e que aquilo não aconteceu. Numa situação dessa, eu recomendo que, para que não se perca essa prova, que seja feita a ata notarial para não correr esse risco, né? Porque se você perde o aparelho, por exemplo, e a parte impugna dizendo que aquilo não aconteceu, que aquilo não é verdade, você não vai conseguir submeter aquele aparelho a uma perícia para que seja
constatado se realmente aquela conversa existiu, se saiu dali, se não saiu, enfim. E aí, quando é feita a ata notarial, o que vai acontecer? Você leva o seu aparelho no cartório, você entrega para o escrivão, e o escrivão vai dizer, ele não vai dizer que aquilo é verdadeiro, né? Que o conteúdo da mensagem é verdadeiro, o conteúdo da gravação é verdadeiro, que aquilo não foi editado de alguma maneira, ou que não foi, sei lá, de alguma maneira fraudado. Mas ele vai dizer que aquela conversa estava ali naquele aparelho num determinado dia, ele avaliou aquele aparelho e ele constatou que estava ali aquela mensagem. E aí, esse documento dá fé pública para essa prova. Então, você garante a existência da prova no processo. É isso, eu espero que tenha ajudado a esclarecer, né, essa questão aí da ata notarial, de fazer ou não fazer. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que, conforme forem surgindo as dúvidas, eu vou responder. É isso, até o próximo vídeo.